Fala, meus queridos e abençoados irmãos e amigos da família PSM, aqui vos fala o seu amigo Pastor Jorge Reis neste domingo abençoado, dia 18 de fevereiro. Bom dia, Deus te abençoe. Graças a Deus vencemos mais uma semana e estamos aqui, queridos, para trazermos aí, como já é de costume, nossos domingos, o nosso resumo semanal. E hoje o nosso resumo, deixa eu pegar uma colinha aqui, vamos trazer e relembrar o que nós aprendemos nessa semana que passou, dos dias 12 ao dia 16 de fevereiro, tá bom, queridos? E eu quero convidar você para nós relembrarmos juntos tudo que Deus nos ensinou aí nessa semana que passou agora, amém, queridos? Só um pouquinho, aguarda aí só um pouquinho, produção, solta aí a nossa vinheta. E na segunda-feira, queridos, dia 12, começando a semana, na nossa meditação que recebeu o seguinte título: Permita-se ser cheio do Espírito Santo. E nós tomamos como base para essa meditação o texto que está em Mateus 12:18, que vai aparecer aí na sua tela, porque na verdade, queridos, nós utilizamos esse trecho, esse versículo a semana inteira, tá bom? Então ele vai aparecer aí na sua tela para a gente ler junto, que ele diz assim: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. E nós meditamos mais especificamente na parte que vai ficar em vermelho aí na sua tela, que diz o seguinte, vai ficar em vermelho, ó. Isso, diz assim, olha: farei repousar sobre ele o meu espírito. E nós utilizamos esse texto para conversar um pouquinho sobre o Espírito Santo, queridos. E é lógico que um tema profundo, complexo como esse, não dá para você esgotar em algumas meditações, né? Enfim, queridos, é um tema inesgotável, na verdade, né? Então, amados, não teve como a gente falar de uma forma assim, um tanto quanto superficial, digamos assim, tá? Não deu para a gente se aprofundar, para nós nos aprofundarmos muito, mas eu tenho certeza que mesmo assim, nós aprendemos algumas coisas bastante interessantes, tá bom, queridos? Vamos lá? E nessa meditação de segunda-feira, queridos, nós aprendemos que, além de repousar o seu Espírito sobre nós, na verdade, Deus ele quer muito mais do que isso. Ele quer não só repousar, fazer o seu Espírito repousar sobre nós, mas como ele quer fazer com que o seu Espírito habite em nós, faça de nós sua morada. Amém? E mais do que isso, não só repousar, não só fazer morada, mas ele quer nos encher do seu Espírito. Olha só que maravilha, queridos. É isso que Deus deseja para mim e para você. Amém? Só que para que isso aconteça, meu amado, minha querida, para que ele nos encha com seu Espírito, nós precisamos permitir. Queridos, e o que é ser cheio do Espírito Santo? Nós entendemos que ser cheio do Espírito Santo é permitir que ele habite em nós de forma plena, que ele assuma o controle de todo o nosso ser, que ele assuma o controle das nossas atitudes, dos nossos procedimentos, dos nossos desejos, das nossas vontades, enfim, que ele assuma o controle total da nossa vida, assuma o controle total do nosso coração. Amém, queridos? Que ele tome conta de todo o nosso ser. Nós entendemos que isso é ser cheio do Espírito Santo também. Amém? E foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira. E na terça-feira, meus amados, dia 13 de fevereiro, nós demos o seguinte título à nossa meditação de terça-feira. Vai aparecer na sua tela: Queira ser cheio do Espírito Santo. Porque nessa terça-feira nós aprendemos, como nós já aprendemos anteriormente, que Deus não quer só repousar sobre nós, ele quer fazer a morada e ele quer também nos encher. E nós aprendemos na segunda-feira que para que ele nos encha, nós precisamos permitir. E na terça-feira nós aprendemos que além de permitirmos, nós precisamos querer. Ou seja, além da nossa permissão, Deus quer ver em nós um desejo de fato de sermos cheios do Espírito dele. Amém, queridos? Porque, queridos, ainda que a gente ainda que permitamos, se não houver em nós um desejo de que Deus de fato nos encha, isso não vai acontecer. Ele não vai nos encher. Sabe por que ele não vai nos encher, queridos? Porque, amados, Deus não age em nós de forma obrigatória. Deus não age em nós de forma coercitiva. Ele não nos força. Você está conseguindo compreender?
Ele quer que a gente faça de forma voluntária, ele quer que a gente deseje, que a gente permita, como a gente já falou aqui, tá bom? Deus não age forçando, obrigando, amém? Isso foi o que nós aprendemos na nossa meditação de terça-feira, dia 13 de fevereiro. E passamos agora para quarta-feira, dia 14 de fevereiro, e nós demos o seguinte título a essa meditação, a meditação de quarta-feira. Vai aparecer também na sua tela aí, ó. Permita-se ser esvaziado para ser cheio. O que nós já aprendemos? Nós já aprendemos que para que Deus nos encha, né, esse é o desejo de Deus, nos encher do seu Espírito, mas nós já aprendemos que nós precisamos permitir e também precisamos querer, ou seja, tem que haver permissão da nossa parte para que Deus nos encha e Ele quer ver em nós um desejo de fato de realmente sermos cheios. Mas para que Ele nos encha, queridos, nós também precisamos nos esvaziar. É isso mesmo, querido. Para que Deus nos encha, nós precisamos nos esvaziar. E esse processo de esvaziamento, digamos assim, né, queridos, ele é determinante, porque Deus não pode encher aquilo que já está cheio. Amém, queridos? Exatamente, queridos. Não há como Deus nos encher se nós já estivermos cheios. Não tem como Deus nos encher do seu Espírito se nós já estivermos cheios. Você sabe aquela lei da física que diz assim, ó, 2 corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo? Espiritualmente falando, é mais ou menos a mesma coisa, queridos. Ou seja, Deus não tem como encher, não há como Deus nos encher do seu Espírito se nós já estamos cheios, se o nosso coração já está cheio. Cheio de quê, pastor? Não sei. Muitas vezes cheio de orgulho, cheio de prepotência, cheio de altivez, cheio de autossuficiência, às vezes até cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor. Então, amados, tem uma série de coisas que muitas vezes, para que Deus nos encha, tem que sair. Temos que nos esvaziar, e nos esvaziar muitas vezes das nossas teorias, das nossas ideologias, das nossas filosofias, das nossas convicções. Você está conseguindo entender? Não há outro jeito, não há outra fórmula. Para sermos cheios, nós precisamos nos esvaziar. Quinta-feira, 15 de fevereiro, na meditação que nós demos o seguinte título: quer ser cheio do Espírito Santo? Oração e palavra. E eu creio, queridos, nós cremos que esse título, ele por si só, ele já fala. E nós temos certeza que você já entendeu o que Deus falou conosco aí nessa meditação de quinta-feira e está nos relembrando agora. Não há como nós sermos cheios do Espírito Santo se nós não dedicarmos tempo para buscarmos a Deus através da oração e para buscarmos a Deus através da palavra. Presta atenção no que eu vou dizer para você agora, porque isso é muito sério. Deus jamais encherá alguém que não tem compromisso com a oração e que não tem compromisso com a palavra. Queridos, essas duas coisas, elas não são só importantes, elas são pilares, que na verdade a gente entende que são 3 pilares, né? Que é a oração, a leitura da palavra e a prática da palavra. Mas sobre a prática, a gente vai falar daqui a pouquinho, porque foi a nossa meditação de sexta-feira, tá bom? Mas na nossa meditação de quinta-feira, a gente falou aqui sobre oração, né? E sobre a leitura da palavra, ou seja, separarmos, dedicarmos tempo para estarmos buscando a Deus em oração, dedicarmos tempo para estarmos buscando a Deus através da leitura da sua palavra. Isso foi o que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira. Amém, queridos? Raciocina com a gente, queridos. Olha só, para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos, obviamente, estabelecermos um relacionamento com esse Deus. Você está conseguindo compreender? E uma das bases para que um relacionamento se estabeleça é o quê? A conversa, o diálogo. Você está conseguindo compreender? Então, queridos, o que a gente entende aqui? Que para que se estabeleça um relacionamento com Deus, é necessário também se estabelecer um diálogo com Deus. Amém? Então, olha só. Por isso que a gente tem que ter compromisso com a oração e com a palavra. Por quê? Porque através da oração, nós falamos com Deus. E através da palavra, Deus fala conosco. Você está conseguindo compreender? Olha aí se estabelecendo um diálogo. Nós falando com Ele através da oração, Ele falando com a gente através da palavra. Olha o diálogo aí. Amém, queridos? É assim que funciona. E na sexta-feira, queridos, dia 16 de fevereiro, encerrando a nossa semana, a gente deu o seguinte título a essa meditação: quer ser cheio do Espírito Santo? Pratique a
palavra. Por quê? Porque nós já aprendemos que todo aquele que quer ser cheio precisa dedicar tempo para oração, precisa dedicar tempo para a leitura da palavra. Agora, queridos, não basta só ler, não basta só você ficar ser um exímio conhecedor da palavra, conhecê-la de Gênesis a Apocalipse. É bênção, mas não é o suficiente. Você precisa praticar. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 7:24, bem-aventurado, feliz é aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Será comparado ao homem que edificou sua casa sobre a rocha, veio o vento, a chuva e tal. Eu sei que você conhece a passagem, mas Jesus deixou bem claro aqui que ouvir é bênção, mas não é o suficiente. Você precisa ouvir e você precisa praticar, tá bom, queridos? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de sexta-feira. Amém, amados? Queridos, o simples conhecimento da palavra não é o suficiente para nos encher. Você está conseguindo entender? O que é preciso? Além de conhecer a palavra, ainda que nós conheçamos muito, não adianta muita coisa se nós não praticarmos, não colocarmos a palavra em prática. Então, além de conhecê-la, nós precisamos praticá-la. E a esse processo aí de prática da palavra que nós chamamos de santificação. Amém? E é óbvio, queridos, que nós não vamos conseguir praticar a palavra na sua íntegra. É lógico que nós não vamos conseguir obedecer a Deus 100%. Deus sabe disso. Foi Ele que nos criou e Ele nos conhece, queridos. Agora, o que Ele quer ver em mim e em você? Não uma perfeição, porque Ele sabe que não vai encontrar isso na gente. Mas Ele quer ver em mim e em você um esforço, uma busca por essa perfeição, um esforço para agradá-lo, um esforço para obedecê-lo, um esforço para praticarmos a palavra. É isso que Ele quer ver em nós. Um esforço para ser obediente. E também que não seja uma obediência, queridos, baseada no medo. Né? Uma obediência com medo do castigo, com medo da punição, ou com medo de uma expressão que as pessoas de vez em quando usam, que eu não gosto muito, né? Por medo de Deus pesar a mão. Não, Ele não quer que a gente obedeça a sua palavra por medo. Ele quer que a gente faça isso por amor. Você está conseguindo compreender? É assim que funciona. Amém, queridos? E assim, queridos, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Hoje, né, nós relembramos um pouquinho do muito que Deus nos ensinou, das lições maravilhosas que nós recebemos de Deus nessa semana que passou de segunda a sexta-feira, dos dias 12 ao dia 16 de fevereiro. Amém, queridos? Amém, queridos? É sempre muito bom estarmos juntos, meditarmos juntos na palavra do nosso papai. Eu quero agradecer a você que meditou com a gente aí nessa semana que passou e agradecer a você que já tem meditado com a gente há muito tempo, queridos. Perdão, em junho agora, desse ano de 2024, nós vamos completar 9 anos de ministério. E tem gente que já medita conosco desde o comecinho, é tempo pra caramba, né? Então eu quero agradecer a você, agradecer a sua parceria, agradecer a sua companhia, agradecer a sua confiança. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Tenham todos um domingo abençoado, um domingo maravilhoso, que Deus nos conceda vitórias em cada luta, em cada batalha, em cada desafio que aparecer diante de nós. Amém? E se Ele permitir, domingo que vem, nós estaremos de volta aqui para mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Mais uma vez eu quero convidar você para estar meditando conosco aí durante essa semana que está começando aí amanhã, né, oficialmente, né, dia útil, né? Começando amanhã, então vem meditar conosco, participa conosco também, pode botar aí no nosso canal, no Facebook, nos comentários lá, como é que está sendo esse resumo para você, como é que tem sido, o que o Ministério PSM tem representado na sua vida, se tem te abençoado, se tem te edificado, comenta aí, quem sabe a gente comenta o seu comentário aqui no nosso próximo resumo, tá bom? Participa com a gente aí, amém, queridos? Que Deus abençoe rica e abundantemente, não só o seu domingo, mas também toda a sua semana, em nome de Jesus. Domingo que vem, se Deus nos permitir, nós estaremos de volta. Deus abençoe a sua vida.